Caros estudantes, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem vos fala é o professor Everton e hoje teremos a atividade 11, unidade temática Geometria, objeto de conhecimento Circunferência, posições relativas de uma reta e uma circunferência. Espero que todos estejam dispostos a obterem mais conhecimentos. Então, vamos iniciar. Nessa primeira demonstração, nós temos a reta S, que corta a circunferência em dois pontos distintos, ponto A e ponto B. Nesse caso, a reta S ela é secante à circunferência. Perceba que a distância D, que vai do centro à reta S, ela é menor que o comprimento do raio. Já nessa relação, a reta S tem apenas um ponto em comum com a circunferência, o ponto T, que é chamado ponto de tangência. Nesse caso, a reta S ela é tangente à circunferência. E note que a distância D, que vai do centro até a reta S, é igual ao comprimento do raio. Já nessa relação, a reta S e a circunferência não têm ponto em comum. Nesse caso, a reta S ela é externa à circunferência. Note que a distância do centro à reta ela é maior que o comprimento do raio. Vamos agora conhecer quais são as propriedades da reta tangente. Primeira propriedade. Observando a imagem aqui, percebemos que há um ponto de interseção exatamente entre a reta tangente e a circunferência. E há um ponto central. Ao traçarmos o raio exatamente nessa distância, do centro ao ponto T, percebemos a seguinte situação. Os ângulos formados entre a interseção da tangência e o raio é exatamente dois ângulos retos, que é a definição de retas perpendiculares, quando os ângulos formados medem 90 graus. Em síntese, qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Primeiro exemplo. Na figura abaixo, determine em graus as medidas W e K, ou seja, as medidas dos ângulos W e K. Observe as seguintes considerações. Consideração 1. A reta T é tangente à circunferência. Então, nós temos a reta T, que ela é tangente, tem apenas um ponto em comum à circunferência. Logo, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Nesse ponto aqui, ó. Então, temos dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Sendo assim,
W é igual a 90 graus. Vamos para a segunda consideração. Temos um triângulo onde a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, vamos descobrir esse ângulo interno aqui, ó, o terceiro ângulo interno. Somando 90 mais 45, que é igual a 135, 135 para 180, faltam 45 graus. E agora, a terceira consideração, o ângulo K é oposto ao ângulo interno, a esse ângulo aqui, ó, de 45 graus. Sendo assim, são ângulos congruentes. Logo, K é igual a 45 graus. Na segunda propriedade, temos o ponto P é externo à circunferência de raio R e centro O. E os segmentos PA e PB são tangentes à circunferência. Analisando os triângulos retângulos OAP e OBP, temos primeira observação. O segmento OA, que é esse raio, é congruente a esse segmento aqui, OB, que é o outro raio. Segunda observação, o segmento OP, que é a hipotenusa desse triângulo, é congruente ao segmento OP, que é a hipotenusa desse outro triângulo. E a outra observação é que a medida do ângulo do triângulo OAP é igual à medida do ângulo OBP, que é igual a 90 graus. Pelo caso de congruência do triângulo retângulo, temos o triângulo OAP é congruente ao triângulo OBP. Portanto, PA, esse segmento PA, é igual a PB. Os segmentos tangentes, traçados de um mesmo ponto exterior a uma circunferência, são congruentes. Observação: dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um cateto respectivamente congruentes são congruentes. Segundo exemplo, considerando a figura abaixo, com medidas indicadas em centímetros, determine, no item A, o valor de x. Observando a figura, logo percebemos que temos dois triângulos retângulos. Pelo caso de congruência do triângulo retângulo, temos que o triângulo AOP é congruente ao triângulo OBP. Se eles são congruentes, portanto, PA é congruente a PB. Fazendo essa congruência, dos lados AP e BP, temos 3x mais 5 igual a x sobre 2 mais 10. Completando esses espaços vazios com 1, temos agora o MMC de 2 e 1, que é 2. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6x.
2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes x é x. E 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 10, 20. Então, cancela esses denominadores. Temos a seguinte equação. 6x mais 10 igual a x mais 20. Separando, trazendo esse x para o primeiro membro, temos 6x menos x igual a 20 menos 10. 6x menos x dá 5x igual 20 menos 10, 10. Então, temos x é igual a 10 dividido para 5. X é igual a 2. Respondemos o item A. No item B, as medidas dos segmentos, determine as medidas dos segmentos de reta AP e PB em centímetros. Vamos pegar a equação 3x mais 5, que é esse segmento AP, e substituir o x por 2. Temos 3 vezes 2, 6, e 6 mais 5, 11. Então, 11 centímetros. Como os lados são congruentes, a AP é congruente a BP, então o lado BP também é 11 centímetros. No item C, ele quer o perímetro do quadrilátero PAOB se o comprimento do raio é 5 centímetros. Então, nós temos aqui o quadrilátero, AOBP, o raio é 5 centímetros. E aí vamos calcular o perímetro. Já sabemos que esse lado aqui, AP é 11, BP também é 11. Então, 11 mais 11 é 22, E 22 mais 5 mais 5, que dá 32 centímetros. O perímetro é 32 centímetros. E no terceiro exemplo, no item A, determine a medida de x. Observando a figura, aqui temos o x, ele quer essa medida do segmento AC, ok? Pelo caso de congruência do triângulo retângulo, temos que o triângulo ONA é congruente ao triângulo OMA. Logo, o segmento NA é igual ao segmento, é congruente ao segmento MA, que é 7 centímetros. MA, 7 centímetros. Usando o mesmo critério, vamos descobrir o segmento CM. Se o segmento PC mede 3 centímetros, MC também mede 3 centímetros. Agora, somando 3 mais 7 centímetros, x, esse segmento CA é igual a 10 centímetros. No item B, ele quer a medida do segmento BN. Esse segmento aqui, BN. Sabendo que o perímetro desse triângulo ABC seja 24 centímetros. É de 24 centímetros. Então, vamos somar as medidas que nós já temos, Temos 7 mais 10 mais 3. Então, temos 20. 20 para 24, faltam 4. E 4 dividido para 2, 2. Então, a medida do segmento BN é igual a 2 centímetros. Valeu, turma, por hoje. Espero que tenha aprendido. Assista o vídeo quantas vezes for necessário e até a próxima.